Jesus falou de muitos sinais que aconteceriam antes da sua segunda vinda. Muitos sinais: fomes, pestes, terremotos em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino, guerras e rumores de guerras. E nós temos visto isso todos os dias. Quando você liga a TV, quando você abre o jornal, você vê que os sinais da volta de Jesus estão em toda parte, em todos os lugares. Mas talvez você esteja vivendo o seu cristianismo de uma forma muito apática, de uma forma indiferente. Um cristianismo morno que não faz nenhum efeito na sociedade, que não tem nenhum impacto, nenhuma influência no meio onde você vive. Mas você sabia que, diferentemente talvez do seu estilo de vida, há um sinal da volta de Jesus acontecendo no mundo que evidencia que nós estamos muito próximos desse dia, do dia do arrebatamento da igreja? Se você quiser descobrir qual é esse sinal, então, por favor, assista esse vídeo até o fim. Jesus, apesar de ter ensinado sobre o reino dos céus, fazer muitos sinais, muitas maravilhas, operar muitos milagres, você sabe muito bem, se conhece um pouquinho do Evangelho, que Jesus nunca foi muito bem quisto na sociedade, na época em que ele viveu. Os escribas, os fariseus, os religiosos da época odiaram Jesus. Eles tentaram de todas as formas, de todas as maneiras, perseguir Jesus. E o próprio Senhor Jesus profetizou a esse respeito, e não somente para o seu tempo, mas para os últimos tempos, para o nosso tempo. Vamos ler então o que está escrito no Evangelho de João. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Jesus falando. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus fala algo bem interessante nesse texto. Ele diz que não é para nós nos admirarmos se o mundo nos odeia, porque antes de o mundo nos odiar, primeiro o mundo da sua época, odiou a ele. Ele até diz que se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então veja, já que nesse texto, nesse verso, você pode perceber que se todos riem das suas piadas, se todos gostam de você, se você é benquisto em todos os lugares, se todos amam você de paixão, você deve ligar o sinal de alerta, porque Jesus disse que o mundo ama aquilo que é seu. Agora, se você não é do mundo, se antes Jesus te escolheu do mundo, então é por isso que o mundo te odeia. E Jesus foi além dizendo que se a mim me perseguiram, perseguirão a vós. Ele diz, olha, vai acontecer assim com vocês serão perseguidos. Se guardaram a minha palavra, também vão guardar a vossa. Ou seja, sabe aquela pessoa que quando você fala alguma coisa de Deus, ou quando você conta alguma coisa da Bíblia, a pessoa guarda cada palavra para que no dia que você vacilar, ela jogar na sua cara, ela dizer que você falhou, que você ensina assim, mas faz assado? Assim fizeram com Jesus. Guardavam a palavra dele para usá-la contra ele mesmo. Assim farão conosco. Isso é uma profecia. Jesus profetiza que se perseguiram a ele, perseguirão também a nós. O próprio apóstolo Paulo escreveu em Timóteo que todos aqueles que querem viver Cristo Jesus piamente, verdadeiramente, honestamente, padecerão perseguições. Todos. Então, se você não está sendo perseguido, se você não está sendo maltratado, se você não está sendo injuriado muitas vezes, caluniado, por causa do Evangelho, um sinal de alerta deve acender na sua vida. Porque o apóstolo Paulo escreveu que todos os que querem viver Cristo Jesus piamente vão padecer perseguições. Por que perseguições? Por causa das suas escolhas.
por causa das suas escolhas pela santidade, pela verdade, pela justiça, pela misericórdia, aqueles que não praticam, aqueles que não vivem, aqueles que não querem, vão odiar você, como odiaram Jesus. E Jesus disse que, assim como perseguiram a ele, perseguirão aqueles que não são do mundo. Isso é uma profecia, porque é um ato futuro. Isso está se cumprindo em muitos lugares. Assista comigo esse vídeo e perceba como nós temos vivido esse tempo na Terra. Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Ao longo dos séculos, a igreja tem sido atacada e reprimida. E, embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é sem dúvida uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões, como no Oriente Médio, onde a igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão. Na Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas. A perseguição iniciou quando eu e minha esposa começamos a ir para o discipulado na cidade. Nós andávamos 7 horas para chegar à igreja. Meus irmãos escreveram cartas para o governo, nos acusando. A polícia foi até a casa de um dos cristãos que nos treinava. E eles prenderam minhas mãos atrás das minhas costas e começaram a me chamar de louco. Naquele momento, meu coração estava dividido. Eles estavam me batendo, me insultando, e eu comecei a duvidar. Eu comecei a pensar em voltar atrás, voltar ao Islã. Mas eu podia sentir fisicamente em meu corpo que aquilo me faria mal e que só voltava a me sentir bem quando confessava Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E foi isso que aconteceu. Um dos maiores desafios para os cristãos, nesse contexto, é permanecerem firmes, sabendo que as pessoas mais próximas deles virarão as costas por causa da nova fé e não farão mais parte de suas vidas. Eu perdi muitas coisas. Fui preso e apanhei. Minha esposa me deixou e levou meu filho. Perdi minhas posses e muitos perseguidores ainda estão à minha volta. Jesus foi humilhado, ele foi abatido, crucificado por causa do pecado. E eu fico pensando, por que isso aconteceu com Jesus? Por minha causa.
por você nossas iniquidades. Ele não é pecador, mas morreu por isso. Então eu entendo que, por causa do amor de Jesus, eu preciso enfrentar a perseguição. A perseguição passada, a perseguição futura, me traz alegria hoje. Porque isso acontece comigo hoje, por causa de Jesus Cristo, minha salvação, minha escolha. O brasileiro, felizmente, ou quem sabe infelizmente, não sabe o que é padecer, o que é sofrer por amor ao Evangelho. O apóstolo Paulo disse que ele tinha por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento em Cristo Jesus, que ele abria mão de todas as coisas. Hoje o brasileiro, que não sofre nenhum tipo de perseguição religiosa, nenhum tipo de perseguição por causa da sua fé, não sabe, não vivencia, não tem noção do que é ser perseguido por causa do Evangelho. Essa profecia tem se cumprido ao redor do mundo em muitos lugares, em muitos países. E essa profecia ainda irá se cumprir em todos os lugares por ocasião do governo, da ditadura do Anticristo. E nós estamos muito próximos desse acontecimento e mais próximos ainda da volta de Jesus. Então se prepare. Comece agora a viver um cristianismo mais autêntico, menos morno, mais quente, um cristianismo de atitude, um cristianismo que faz a diferença, porque nós temos vivido nos últimos dias. E você tem que se apressar, porque Jesus Cristo está voltando.